Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que está nos acompanhando pelo Panflix com imagens ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Programa dessa semana nós vamos falar sobre computação em nuvem, vamos falar sobre esta etapa importantíssima no processo de digitalização das empresas, e mais do que das empresas, da nossa vida cotidiana. O mundo está nas nuvens e a gente vai explicar como isso tem acontecido, o porquê essa é uma grande revolução, que tem grandes players participando, e como é que isso, de fato, mexe com a tua vida lá no fim do dia. Claro que comigo, nesta aventura, está o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo? Sociedade Digital, que é um programa que existe graças à nuvem. De certa maneira, estamos aqui nos fazendo valer da tecnologia que fornece a infraestrutura para que nosso querido programa funcione. Pois é, vamos traduzir isso. Significa que da produção, enquanto nós estamos combinando os assuntos, eu aqui de São Paulo, o André lá do Rio de Janeiro, até o momento em que a gente vem aqui para o estúdio para gravar, também remotamente, com os entrevistados muitas vezes remotamente, até o momento em que a gente disponibiliza isso para que vocês assistam, para aqueles que estão, não estão ouvindo pelo rádio, mas estão acompanhando em alguma das plataformas da Jovem Pan, tudo isso só foi possível porque as empresas que fazem esse meio do caminho estão trabalhando com a nuvem para que essas informações possam chegar de um lugar a outro. A nuvem não é um bicho-papão, ela só está facilitando a nossa vida, tornando a operação mais barata para as empresas e aumentando a eficiência dessa nossa vida cada vez mais conectada. Não fosse a nuvem, por exemplo, as empresas que começaram esse processo aí de trabalho à distância por causa da pandemia no ano passado, estariam perdidas, teriam sido completamente inviabilizadas. A nuvem fez com que o gerenciamento das equipes, o acesso às informações que estavam nos servidores das empresas fosse possível. Então, a nuvem, ela é a grande transformação, é o grande pilar dessa revolução que a gente vive. E para falar sobre essa revolução, explicar para a gente como é que isso está acontecendo, nós convidamos aqui um dos grandes players desse brinquedo chamado Cloud Computing, que é a AWS. E para conversar com a gente, o Kleber Moraes, diretor-geral da AWS aqui no Brasil. Kleber, obrigado por estar conosco por meio da nuvem. Obrigado, amigo. Olá, André. Olá, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, falar um tópico tão emocionante como essa questão da nuvem e é o que vocês falaram, como ela está habilitando e nos ajudando a passar por esse momento e a ter tudo isso que vocês comentaram aqui, que é a facilidade de ter essa comunicação que a gente está fazendo aqui agora, ou entre várias coisas que a gente vai discutir durante o programa. E é interessante isso que a gente brincou aqui no começo, né, André? A gente costuma tentar traduzir de uma maneira simples para quem está nos acompanhando essa tecnicidade toda. E talvez para muita gente, essas três letrinhas aí, AWS, não gerem muita emoção. Não sei o que é, mas o que é AWS e tal. A gente vai então traduzir isso de uma maneira que fique claro, para que as pessoas possam dimensionar. A AWS é uma das unidades, é uma das empresas que faz parte da Amazon. Nós estamos muito familiarizados com a Amazon para compras, né? Agora com as plataformas aí de on demand, de música, filmes e séries e afins, né? E todo esse processo, os dispositivos, os devices. A gente recebeu aqui há um tempo atrás o Garrido para contar para a gente sobre a Alexa e tudo mais, um baita cara. Aliás, moquense, então não tinha como ser diferente. E aí, as pessoas não dimensionam, Kleber, o que é a AWS? Mas vocês fazem parte de um processo importante que viabiliza os negócios e o dia a dia de uma porção de empresas em uma porção de setores. Ou seja, vocês fazem um trabalho de formiguinha super importante para que o mundo continue conectado, basicamente, né?
E nesse contexto, acho que é importante explicar o nascer da Amazon Web Services. Ou seja, há 15 anos atrás, a Amazon descobriu um mecanismo interno onde, quando você tinha Black Friday, tinha um consumo muito alto de infraestrutura tecnológica, ou em momentos que você tinha uma disponibilidade maior, internamente a gente teve uma inovação dizendo que a gente conseguiria fazer tudo isso de maneira flexível. E olhando e focando muito no cliente, a gente acreditou que poderia levar isso como benefício para vários clientes, de forma que ele pudesse usar toda uma infraestrutura tecnológica, de hardware, armazenamento, segurança, pagando conforme ele utilizasse na internet. Então, a partir daí, Alonso, várias que a gente chamou startups ou empresas que queriam inovar, mas não tinham capital para poder investir em infraestrutura tecnológica, começaram a utilizar a AWS como um insumo necessário para os seus negócios. Guardadas as proporções, o que a Amazon, a AWS, fez no mercado de tecnologia é o mesmo que aconteceu no mercado de energia elétrica. Antigamente você precisava ter geradores, você precisava manter, você precisava ter um espaço físico muito grande e um custo muito alto para a geração da energia. A partir do momento que você começou a usar energia e pagar conforme você utilizasse, você teve uma demanda explosiva da utilização, mas permitiu que várias empresas continuassem a crescer. Foi isso que a AWS fez para o mercado de tecnologia. Foi isso que ela habilitou milhares de empresas a serem o que são hoje em dia. A gente usa o exemplo da Vertex ou do Nubank, que são empresas que começaram na nuvem, que a gente chama, e atingiram um porte global. E como esses, a gente tem vários exemplos de empresas nacionais que conseguiram esse feito. Quando a gente fala das vantagens da nuvem, a gente pode listar a facilidade de licenciamento, a capacidade de crescer e diminuir a infraestrutura conforme a demanda. A gente pode falar de mobilização de ativos, as empresas, principalmente as empresas maiores que lidam com CAPEX e OPEX de uma maneira mais rígida, acabam tendo facilidades para mobilizar infraestrutura com compras. E, por outro lado, a gente tem alguns desafios, especialmente no Brasil, como a latência, tem uma questão importante com redundância e tem uma questão muito grande que é cultural. Um dos meus chapéus é coordenar o MBA de Marketing e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas, e eu vejo o quanto os líderes de marketing, que são potencialmente um alvo da AWS pelo benefício do negócio, ainda têm dificuldade, somente no início, quando chegam ali, de compreender na prática, na realidade, as vantagens que a nuvem pode trazer para um negócio, mesmo em grandes centros como em Rio e São Paulo. Como a AWS tem ajudado a educar o negócio, o lado usuário dessa história, para que ele perceba as vantagens da utilização de uma tecnologia? Legal, André. Esse é um processo que a gente chama de evangelização. Esse é um processo que a gente começou, de novo, contextualizando, a gente começou dando um apoio muito forte às startups, e essas empresas começaram a, enfocando o seu negócio, muitas vezes trazerem desafios para essas empresas que você mencionou, que são empresas, vamos chamar assim, mais tradicionais. Alguns exemplos clássicos disso são as fintechs, que no mercado financeiro começaram a levar produtos de maneira mais ágil ao mercado e crescendo a quantidade de usuários, levando uma proposição de valor muito forte, ou mesmo tecnologias como a do Uber, que transformou um pouco a indústria automobilística com uma nova proposta de negócio, ou o Airbnb, ou seja, você tem várias empresas que inovaram através de negócios disruptivos e impactaram negócios de empresas mais tradicionais. O que está acontecendo na realidade de hoje, né, é que essas empresas elas necessitam fazer essa migração. Hoje você, para ser competitivo, para você poder, eu diria até sobreviver ao mercado futuro, você tem que ter algumas coisas que a gente mencionou aqui.
você tem que ter agilidade em levar novos produtos para o mercado. Acho que hoje, quando você compara segmento financeiro, por exemplo, um grande banco às vezes tem um desafio de soltar um produto, ele demora algo como 2 meses, e uma empresa como um Nubank, um banco digital, ele leva esse produto, ele desenvolve em 10 dias, então isso é um tempo de mercado de você lançar um novo produto, ou você até lançar novas áreas dentro da sua empresa com inovação. A gente tem um exemplo de alguns clientes que durante esse período tiveram que fechar lojas, e fechando lojas eles tiveram que mudar o seu modelo de negócio, muitas vezes indo para o e-commerce, ou muitas vezes transformando a forma com que ele ia ao seu cliente final, exemplo de telemedicina, ou tecnologias que você traz novas. Então, isso passou a ser uma forma de sobrevivência. E como a gente faz para ajudar esses clientes? A gente chama isso dessa jornada. Primeiro, ele passa por 2 pilares muito fortes. Primeiro, o pilar da cultura, o cliente tem que estar ciente de que isso é o novo normal. A nuvem veio para ficar, que foi o que a gente comentou aqui, e por trás disso tem muita capacitação técnica, que a gente ajuda milhares de pessoas e milhares de escolas nessa capacitação, e uma questão cultural, de saber que realmente a decisão de seguir na jornada de nuvem é uma decisão de sobrevivência. É isso, acho que um grande exemplo que a gente tem que pode trazer são empresas brasileiras que estão seguindo essa jornada, como a Natura, como o Banco Itaú, como a Embraer, ou seja, são clientes que estão tendo na nuvem um habilitador muito forte da agilidade, da redução de custos e da inovação. Eu tenho acompanhado algumas discussões a respeito do impacto desse cenário que a gente vem vivendo sobre principalmente os pequenos e os médios empresários. Então, o Brasil é um universo muito gigante, são muitos Brasis, né, eu costumo dizer, dentro de um único Brasil. Imagino que, por força da sua posição, o seu olhar acompanhe cada uma dessas nuances para entender de que maneira a Amazon vai atuar em regiões também distintas e tudo mais. A gente viveu um processo que foi um susto, um golpe grande para quem não estava atento a essas transformações que já vem de algum tempo, né? Tudo isso que a gente está discutindo de forma mais intensa agora já vinha sendo trabalhado de alguma maneira. Até algumas pesquisas mostram que um índice altíssimo, na casa dos 90% dos empresários dizem, olha, a pandemia sim acelerou a minha transformação digital e etc. Ou seja, já estava nos planos da maior parte, já havia um princípio de algo acontecendo ali, e é uma parcela que foi pega no contrapé. Isso não tem como a gente negar. Mas como é que você vislumbra esse processo agora em que a poeira baixou, né, do ponto de vista, claro, de organização, eu me refiro. As empresas já entenderam que esse é o modelo híbrido é a realidade, a gente já tem isso como algo definido também para esse futuro. Como é que você imagina que vai ser essa incorporação desse novo contexto de adoção dessas ferramentas, e é claro, cloud computing no pacote, a partir de agora em que já se começa a vislumbrar este novo futuro? Carlos, você comentou bem que acho que o choque que algumas empresas tiveram levaram a acelerar a adoção. Acho que, dito isso, o que está acontecendo no mercado é que a demanda passou a ser elástica, vamos chamar assim, de vários clientes com projetos realmente de digitalização, que é o que a gente fala, que é a nova onda de mercadológica, lançando novos produtos. Mas acredito que mais do que isso, o que acontece é o cliente está preparado para esse novo momento no que diz respeito a potencial. Hoje o gasto mundial em nuvem, gasto mundial de TI é algo como 5% é feito em nuvem. E o Gartner diz que em 2030 esse gasto deve estar chegando na faixa de 50%. Significa uma demanda explosiva de mercado, onde o cliente, muito naquela linha que eu te falei, de sobrevivência, ele trazer essa inovação, ele poder ter, e aqui um pouco antes vocês mencionaram a questão de você ter uma latência baixa, que é isso que a nuvem permite, ou você ter uma altíssima segurança, a mesma tecnologia que eu acabo
fornecendo para um grande banco, eu forneço para uma empresa de porte médio. Isso é uma vantagem competitiva que ele teria que gastar alguns milhares de dólares para ter essa tecnologia tão inovada. E mais do que isso, acho que hoje, é importante mencionar que o Brasil sempre esteve no foco global de investimentos da Amazon ou da AWS. A gente, esse ano, faz 10 anos de Brasil. O Brasil é uma das 25 regiões do mundo e uma região é composta de 3 availability zones, que são clusters de data center, para permitir um pouco o que a gente comentou aqui, que é a baixa latência. Na hora que você está fazendo uma compra no iFood, aquilo ele tem que te fornecer aquela comida num prazo adequado, ele te permitir com que você tenha uma segurança extrema na hora que você está fazendo uma transação bancária no Pix, por exemplo, e uma altíssima disponibilidade. Eu acho que isso é o que a gente traz a mercado, é isso que a gente pode contar com a nuvem. E você começou o programa dizendo uma coisa que está no nosso dia a dia da vivência. Eu, desde o momento que eu acordo, eu começo a interagir com a nuvem. Na hora que a Alexa me acorda, me fala as notícias do dia, me conta do clima, na hora que eu tradicionalmente ia pedir um transporte para chegar no meu escritório, ou eu ia marcar uma passagem aérea, ou reservar um hotel, ou pedir uma comida pelo Rappi, ou seja, isso daqui está no nosso dia a dia e a nuvem está no nosso contexto. Em paralelo a esse movimento de migração que a pandemia ajudou a acelerar, existe ali um topo da pirâmide de early adopters. Se a gente olhar o movimento dessas empresas desde a virada ali do milênio, a gente viu um primeiro movimento de virtualização no início dos anos 2000, depois ali em 2010, muita coisa de cloud computing, e agora um movimento grande de Kubernetes e containers, também utilizando a nuvem. Qual deve ser a próxima onda para as empresas que estão capitaneando a utilização de nuvem? Olha, hoje, mais do que nunca, a capacidade de processamento ela é fundamental. Acho que quando você pega hoje, e a gente acabou de lançar o processador novo Graviton, que ele tem uma performance muito maior, um custo 40% menor. Então, tem algumas tendências, não só de nuvem, mas mercadológicas, que a gente enxerga vindo por aí. A primeira delas é a questão que a gente enxerga de IoT, sensoriamento. Eu acho que com tecnologias de 5G que estão vindo por aí, você vai conseguir obter dados, tanto de um carro andando, de máquinas da agricultura, que você consiga, utilizando esses dados, tomar um processo de decisão dos seus negócios. Eu comentei e todo mundo diz no mercado que dados é o novo petróleo, então você conseguir armazenar, conhecer o perfil do seu cliente, saber que tipo de produto ele compra, saber que tipo de tendência você pode antecipar para ele. Então, acho que o advento de tudo isso numa base computacional cada vez maior, ela consegue trazer esse novo futuro que está vindo, que tá na porta. Mas quando a gente começa a ver novas tecnologias que estão saindo, como o Pix, como o Open Bank, como o 5G, essa revolução ainda nem começou. Eu acho que o que a AWS trouxe ao mercado até agora vai nos habilitar realmente a dar um novo salto como usuário final, que é todo o benefício que a gente tem, mas como as empresas mesmo, de trazerem novos negócios, desenvolverem novas tecnologias. Acho que um exemplo forte nisso que está acontecendo nesse momento é o advento da vacina. Isso hoje em dia por trás tem uma capacidade de processamento enorme, e a AWS tem contribuído para essas empresas realmente em ajudar na pesquisa e desenvolvimento dessas vacinas. Então, eu acho que é a nuvem e a tecnologia inserida no nosso dia a dia. E aí agora vem um processo também que é realizado em duas frentes. Um deles é com o consumidor lá na ponta, e a gente está fazendo isso aqui ao traduzir todo esse papo. E o outro é dentro das empresas com a capacitação dos profissionais para que consigam explorar todo o potencial que as aplicações baseadas em nuvem têm para oferecer. Afinal de contas, não adianta a empresa achar que vai botar dentro de casa
toda uma infraestrutura sem preparar as pessoas que estão lá para operar, porque não vai sair nada. Esse processo ele é cada vez mais intenso, contínuo, com a perspectiva de se tornar um celeiro para desenvolvimento de novas habilidades, inclusive de novas profissões que surgem a partir de todas essas inovações aí que a nuvem permite, né? Com certeza. E a gente vê o benefício. Eu vou colocar isso que você trouxe sobre dois contextos. Do primeiro, do benefício real disso que a gente está falando, da flexibilidade da nuvem. Durante esse período da pandemia, a gente vinha já trabalhando, e isso está sempre no nosso core, que para nós o cliente é o centro de tudo, e esse é o motivo da nossa obsessão. A gente sempre trabalhou em otimizar e reduzir custos dos clientes. Mas eu me lembro que no dia 14 de março do ano passado, a nossa equipe interna, nós criamos uma equipe multidisciplinar, entendendo que clientes tinham tido impacto nos seus negócios. Teve exemplo da Leroy, que no mês seguinte teve que fechar 44 lojas, ou do Quinto Andar, que a partir de um momento os clientes não conseguiam ir mais fisicamente num apartamento fazer uma visita. Essa equipe nossa, ela começou a trabalhar no que a gente chama de uma squad de otimização, e a gente conseguiu reduzir dos custos do cliente no momento crítico dele de 20% a 50%. Acho que isso mostra o tanto que a gente é focado no cliente, o quanto que a gente traz isso de retorno e o real benefício da nuvem. A gente falou muita coisa aqui de inovação, de habilitar a inovação ou a flexibilidade de utilizar mais, mas sim aí um exemplo real de redução de custo. E para isso, dando sequência, a parte do que a gente falou, a parte de capacitação é fundamental. Capacitar as pessoas dos clientes. A gente tem alguns programas que é importante a gente trazer, são programas que a gente capacita ao mercado. A gente tem um programa chamado Educate, a AWS Educate, que ele capacita alunos de universidades, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Minas Gerais. Ou a gente tem o que a gente chama de AWS Academy, que é ter uma academia para certificar e treinar profissionais de mercado, muitas vezes profissionais que não têm o perfil de nuvem, a gente capacita eles para vir para esse mundo. A gente tem o EdStar, que é investir em startups de educação, de forma que elas ajudem-nos a capacitar o mercado, e um programa que a gente gosta sempre de mencionar, que é o Activate, que é dar créditos para startups para iniciar toda essa transformação digital. Acho que um motivo de orgulho que a gente sempre fala aqui, Carlos e André, é que no ano passado a AWS Global concedeu mais de $1 bilhão em créditos para poder ajudar as startups e empresas a iniciar esse novo momento. Em várias áreas, a gente falou de educação, a gente falou de pesquisa e desenvolvimento. Então, conforme você disse, essas 3 letrinhas ajudando a transformar a tecnologia, ajudando a transformar o mundo. São um pouco importantes na história da tecnologia, né, André? Essas 3 letrinhas. Sem nenhuma dúvida, eu sou um fã declarado da AWS e de tudo que ela acabou direta e indiretamente trazendo para o mercado de tecnologia. Acho que os benefícios da nuvem são gigantescos, tanto quando a gente olha infraestrutura como serviço, como quando a gente olha plataforma como serviço e quando a gente olha software como serviço também. Então, assim como a AWS tem um papel protagonista no sentido de levar os conceitos de infraestrutura como serviço, é uma conversa muito parecida com o que a gente teve com a Salesforce, por exemplo, só que numa outra esfera, né? No caso da Salesforce, mais de software as a service. Mas são empresas que são muito emblemáticas naquilo que fazem. E eu acho a AWS uma empresa impressionante, realmente. E é impressionante que ela tenha o papel que tem dentro do ecossistema da própria Amazon, que já é suficientemente grande. Se não bastasse ser protagonista no mercado de nuvem, é protagonista também num ecossistema que é, por si só, gigantesco. Eu queria, Kleber, te pedir para falar um pouquinho mais sobre o Activate. A minha pergunta era
justamente sobre como a AWS se relaciona com o mercado empreendedor local. Quero entender como vocês estão ajudando a desenvolver o nosso mercado empreendedor, que muitas vezes é empreendedor por necessidade e não necessariamente por vocação. Eu acredito que esse é um ponto que a gente contribuiu e contribui bastante. Quando eu gosto de usar o exemplo que a gente teve do iFood ou da Vetex, são várias empresas que começaram num porte pequeno e os programas aqui vieram para ajudar. Acho que o primeiro programa que a gente passa é a concessão de crédito. Esse cliente, quando ele começa, ele precisa de um apoio maior, ele não tem capacidade de investimento tão pesada, então a gente entra concedendo créditos para ele começar a sua jornada, vamos chamar assim, mas mais do que isso, mais do que o crédito, é ajudar na capacitação, é ajudar no treinamento, de forma que eles consigam usar todos os nossos mais de 180 serviços de forma ampla, que saiba como utilizar muitas vezes inteligência artificial, machine learning, reconhecimento. Então, a parte nossa de capacitação, ela é muito forte. A gente provê arquitetos, pessoas que têm experiências de mercado para que ajude a desenhar arquitetura. Muitas vezes eles começam com a ideia, mas eles precisam de apoio de como tangibilizar tecnicamente aquela oferta. E muitas vezes a gente trabalha ajudando alguns desses empreendedores de maneira global. A Vetex é um exemplo, onde ela tem uma parceria pela qual a gente, via um marketplace, disponibiliza os produtos dela de maneira global. Então, a gente procura, desde o início da jornada, o início desse empreendedor, levá-lo até um estágio onde ele realmente consiga fluir. E por trás disso, algumas vezes, a gente ajuda também com algumas parcerias que a gente tem com Venture Capitals, com muita questão de conexão entre eles. Esse foi o grande fator que nos trouxe até aqui. Agora, André e Carlos, um ponto importante que me deixa orgulhoso é assim, a gente abre, você comentou aqui, no empreendedor brasileiro, a gente abre um potencial muito grande. Saber que tem empresas hoje aqui que começaram essa jornada e começam a se globalizar, como a Hotmart, que está fornecendo a educação de maneira global, ou seja, você consegue abrir um foco de ter esses empreendedores tendo uma possibilidade de remuneração, tanto trabalhando para o mercado, que hoje existe uma demanda enorme de profissionais de cloud, mas mais do que isso, eles podendo sonhar de que o novo Nubank está começando hoje, ou a nova Hotmart está começando com um grupo de alunos que estão se formando. Então, acho que esse é um pouco do legado que a gente quer deixar também para o Brasil, de capacitar, de investir, de fazer, e com que isso seja um celeiro de oportunidades para esses empreendedores a crescerem. Com a nuvem hoje, não existem barreiras. Hoje você pode estar operando globalmente, você pode ter o seu negócio em qualquer parte do mundo. A única coisa que você precisa ter é ter uma boa ideia e contar com a AWS para poder implementá-la. Papo bom, muita informação, muito insight legal para você que está empreendendo, para você que lidera uma empresa e que está tentando se situar nesse universo mais digital, e para aqueles que estão no dia a dia sendo beneficiados por tudo isso. Acho que o grande barato é a gente entender como as coisas funcionam, por que as coisas se viabilizam da maneira como a gente vê por aí. Quero demais agradecer o Kleber Moraes, diretor-geral da AWS no Brasil, que contou para a gente um pouquinho do que a Amazon Web Services está fazendo por aqui, e globalmente, claro, e nos ajudando a trilhar esse caminho aí, essa jornada complicada. A expressão já virou vírgula, mas é de fato uma jornada complicada, a transformação digital, que não é só das empresas, ela é nossa também. Kleber, obrigado pelo papo, um abração, e já é de casa, hein? Então queremos recebê-lo mais vezes. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto ele é dinâmico, porque da próxima vez que eu vier eu vou poder contar histórias de outros clientes que têm abraçado a nuvem e conseguido trazer resultados fantásticos, mas mais do que isso, eu me apaixono por realmente a gente poder deixar um legado para jovens empresários e jovens estudantes
para desenvolver um mercado grande, que é isso que a nuvem é o grande habilitador para poder ajudar. André, semana que vem tem mais, meu amigo. Meu amigo Aros, semana que vem tem mais Sociedade Digital nas Nuvens. Kleber, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. E um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Kleber, um abração para você. E eu só digo o seguinte, antes essa história de a cabeça nas nuvens tinha um sentido, uma conotação muito ruim. Agora nós temos que estar não só com a cabeça, mas com o corpo inteiro nas nuvens, porque esse é o caminho do sucesso. Sociedade Digital volta na semana que vem, trazendo muito mais essa discussão sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. E você sabe, dá para assistir este e outros programas acessando o Panflix ou o Jovem Pan News, que é o canal da Jovem Pan lá no YouTube. Um abraço, uma ótima semana, até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.